Gente, bom dia, tudo bem? Sábado, hein? Olha, o que vai rolar aqui? Eu acredito que, pelo menos, essa parte eu lembro alguma coisa para você. Lembro uma feijoada, poderia ser uma feijoada. Eu tenho que ser muito humilde com isso, eu quero aprender a feijoada com você. Eu posso ensinar minha feijoada, que não é uma feijoada, nem se chama feijoada, mas é uma receita típica da minha região que a gente chama poté savoiarde. Savoiarde da Savoie, porque eu falei já, que vem da região da Savoie, da Haute-Savoie. E a gente também tem essas receitas super caseiras, super antigas. Eu acho que ela tem a mesma história que a feijoada. Hein? Era uma forma de usar as partes mais nobres do porco. Hein? O pernil vai para fazer o presunto defumado, a paleta vai para fazer outras coisas. E a sobra vão para fazer essas coisas. Então ele é um cozido, na verdade, sem feijão. Ele é interessante também porque ele é um cozido com bastante legumes. Então ele é, de uma certa forma, ele é leve. O que a gente usa dentro, como eu falei, parte de porco, sempre misturando as partes defumadas e salgadas. Então aqui hoje eu achei uma costelinha, defumada, peguei um pouquinho de costelinha salgada, eu tenho uma linguiça aqui artesanal, eu tenho meu bacon, que é meu bacon do bistrô, que eu faço lá, e eu trouxe também uma linguiça que eu faço no bistrô, esse é típico da minha região, que eu faço mesmo, uma linguiça de repolho, que eu sirvo no bistrô, no cardápio. Eu vou colocar ela só no final porque ele está já cozida a vaca aqui. Então, é bem artesanal e tudo é acompanhado com esses legumes, nabo, cebola, cenoura, batata e repolho. E ele tem uma particularidade que a gente tempera ele com cominho. Eu adoro, a gente come com um pouquinho de mostarda. Muito simples para fazer, tudo vai na água, na verdade. Então, eu vou já pôr aqui na água. Não tem panela tão grande que no bistrô, mas a gente vai dar um jeito. Aqui eu vou cortar pela metade esse repolho, ele vai inteiro assim, ele vai inteiro. Vou tirar essas folhas aqui, vou tirar inteiro, vou completar com água já para ver como que vai ficar. Eu não vou colocar sal agora porque tem parte salgada, eu falei, Então eu vou esperar ferver, cozinhar uma meia hora e depois eu vou ver se eu preciso colocar mais sal. Esses legumes, esse eu posso já colocar, vai demorar muito para cozinhar. Vou já colocando, olha como ficou bonito. Eu peguei essa cenoura, deu só você veja, eu arrumei um pouquinho, deu um formato um pouquinho mais bonito. Eu fiz a mesma coisa aqui, com a cebola, com a cenoura e o nabo, cebola, as batatas eu vou colocar mais no final, eu falei, mais no final eu vou cortar um bom pedaço um bom pedaço de bacon, assim, eu amo esse bacon, olha isso, cozinhar aqui, e as batatas eu vou colocar um pouquinho mais tarde, porque, bom, ele não demora tanto tempo para cozinhar. E como falei, cominho, um pouquinho de cominho. Pronto. Aí fica bom. E, de novo, esse é muito prático, Sujei uma panela só, Jorge. Fiz um belo esforço. Então agora você veja, a receita está quase pronta. Eu vou só no final colocar minha linguiça com repolho, as batatas. E até lá a gente volta junto para ver, talvez eu volte com você já não, quando começa a ferver, no meio da cocção, para mostrar o que acontece para você, tá bom? Bom apetite! Vamos ver. Na verdade, eu já verifiquei, tá cozida, e eu coloquei as batatas, você vê, cozinhou 45 minutos, os 10 últimos minutos eu coloquei as batatas para cozinhar. Estão, você pode fazer assim, pega uma, olha, tá cozida, perfeito isso, Então, agora a gente vai pescar, a gente vai montar tô tão feliz de compartilhar as coisas da minha região com vocês, gente. Não é uma feijoada, vocês vão falar, não é poté savoiarde,
poté vem de pote, hein? Toda essa cozinha muito antiga, ela foi dentro de um pote. O pote é uma panela grande, quer dizer. Então são os cozidos, hein? Olha minha linguiça. Essa é a receita da minha bisavó, gente. Hein? Aqui nessa linguiça que eu faço no bistrô, hein? eu já postei no Instagram várias vezes. Ela tem 50% de repolho. 50%, gente. E agora eu vou tirar. Ó, vou pegar o meu repolho aqui. O cheiro, gente. Você veja que ele não desmontou nada. Ó. É lindo. É lindo, é lindo, é lindo. Esse cheiro. Um pouquinho de líquido pode deixar, vai ficar mais quente aqui. Eu vou puxar todas minhas carnes. Então, carne para achar, pega as carnes que vocês compram para fazer a feijoada, hein? Salgado, defumado. Vai ficar bom de qualquer forma. Ops. A linguiça. Tá faltando aí o defumado. Eu acho interessante porque finalmente saboroso você pode imaginar, e é leve, né? Porque tem bastante verdura, né? Finalmente, né? Então vamos cortar. Opa, aqui. Então, as costelas. O que não pode faltar gente, que não pode faltar vai ser a mostarda, né? A gente come isso com mostarda. Uma questão de gosto e de tradição, que é cultural, né? Mas esse com uma mostardinha vai muito bem, gente. Muito bem. Aqui eu vou colocar. Tá quente, né? Mas eu consigo. Esse me parece maravilhoso, né? Só isso. Eu vou cortar o repolho, a gente faz assim, para poder servir depois. Você corta um pedaço, bem quente. Colocar minhas linguiças aqui, minhas costelinhas aqui, linguiça. Artesanal. Muito bom. É muito bom isso. Vamos colocar aqui. Lá, em cima das batatas. Falta o meu bacon. Eu vou tirar o couro, vai. Vou ver que ele está um pouquinho firme aí. Que é normal. Vou tirar. Vamos ver se o bacon. Ó, gente, olha isso. Não tem jeito, hein? Cheiro de artesanal. Artesanal e artesanal, hein? Olha a feijoada do dia. Feijoada do francês. O que vocês acham? Não? Agora, aqui. Gente, eu acho que vocês podem vir, hoje você pode vir comer na minha casa, porque tem para tem para 6. Quem quer vir? Quem quer vir? Olha a cebolinha, bonito. Ó. Olha isso. Tudo os legumes, vocês veem que ficaram inteiros, hein? Tudo inteiro. Ó, mais uma linda cebola, mais uma cenoura aqui, aí, aqui, o que poderia faltar? Você, deixa eu ver, deixa eu ver, eu tenho alguma coisa aqui lá dentro, podemos colocar um pouquinho
para dar um verdinho. Daí, vou colocar um pouquinho de salsa. Se resfriou, vamos ver uma dica para vocês. Olha a minha feijoada. Falta só a caipirinha, gente. Mas eu acho que eu vou tomar um belo vinho, quem sabe, talvez da minha região, realmente para tentar matar a saudade, né? Eu vou me achar lá na Savoie com a família. Vou colocar um pouquinho desse caldo quente para cima. Gente, se é isso, como fala, talvez vocês já perceberam, eu gosto da comida de verdade. Eu gosto de comida com técnica, sem muita enfeita. Eu gosto de produto de técnica, um bom produto, bela técnica, boa execução, muito amor, muito carinho. Esse todo mundo é capaz de fazer em casa, gente. Bom fim de semana para você. De novo, estou quase emocionado de compartilhar uma receita da minha região. Vocês podem fazer em casa. Aproveita. Beijo para todo mundo.